E aí, galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu, professor, estou bem. E chegou um dos momentos mais gratificantes para mim, que é falar sobre filosofia, trazer esse tema tão importante, que é essa construção dessa perspectiva da humanidade, né? Falarmos um pouco sobre quem somos nós, por que estamos aqui, né? Qual a nossa missão. E hoje nós vamos fazer algo diferente, ou seja, nós vamos focar no primeiro momento, que é justamente a revisão das atividades, e um outro momento nós vamos explorar o nosso assunto. Então fica atento às nossas informações. Então vamos lá para a gente estar trazendo para vocês essas informações. Você vai abrir o seu livro na página 414, tá? Nós vamos fazer justamente uma revisão, trazendo para você aí, que diz assim: o desenvolver e aplicar. Imagine que você e sua família não queiram mais ficar na casa onde vocês moram. Então, resolvem construir uma nova casa com novas formas, cores, janelas e portas, etc. Em outra rua e em outra cidade. Tudo novo. Vocês não querem de maneira alguma permanecer na antiga casa, pois o desejo pelo novo é tão grande que permanece na casa antiga e não mais é uma opção. O que fazer enquanto a nova residência não é construída? Onde morar? Onde se abrigar da chuva, do calor, do frio? Como você resolveria esse problema? Então aqui, a primeira questão, nós estamos trazendo uma relação com o problema. Então vamos dizer assim que existe uma relação com o problema, que é interessante que você possa refletir. E isso vai servir para todos os momentos da nossa vida, né? Atitudes que nós precisamos ter no decorrer da nossa vida, né? Sobre determinados assuntos, e que decisões eu e você precisamos tomar daqui para frente. Então o que você faria? Você iria para a casa de um parente? Qual seria a sua decisão? Então, aqui se traz um questionamento pessoal. Então, o que você faria? Tá? O que você e sua família, enquanto essa residência estaria pronta, qual seria a sua atitude? Então, essa questão ela faz com que eu e você possamos refletir sobre algumas decisões importantes que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Assim, acontece com os pais de vocês. Existe um momento que eles precisam tomar decisões. E de um lado, essa decisão ela pode afetar a família. Por exemplo, uma mudança de cidade, né? É preciso ir para uma outra cidade por conta de uma proposta de emprego. E aí o pai, ele precisa pensar porque ele vai tirar a família daquele convívio. Ou ele precisa sair daquela cidade por uma necessidade de acompanhar um pai ou a mãe que mora em uma outra cidade, por conta de uma doença. Então, algumas situações que colocam o ser humano para tomar essas decisões. Então, decisão, ela é de grande importância e relevância na vida das pessoas. Então, espero que você tenha conseguido responder de uma forma bem pessoal essa questão. Vamos lá. Reúna-se com os colegas em equipe, discutam e respondam as questões a seguir. Primeiro, você já ouviu dizer que existe uma crise no mundo de hoje? Tá? Crise econômica. O interessante é que ele fala dessa crise que está no mundo e ele traz um paralelo a isso, né? Ele já coloca que a crise econômica, crise política, crise moral, ética e até uma crise religiosa. Então a pergunta é, você concorda com essa afirmação, tá? Essa afirmação aqui, de que nós estamos em meio a uma crise, que o mundo vive uma crise, seja uma crise econômica, como ele está colocando, a política, a moral, a ética e até religiosa? Então, qual é a sua opinião? De fato, você acredita nisso? Né? Que há em todas essas áreas essa crise? Ou não? O professor acha que a crise ela é uma crise política e por conta dessa crise política ela vai afetando alguns setores, como a crise econômica, como uma crise moral, por quê? E uma crise de ética. Por quê? Né? Você pode até dizer, professor, eu acho que isso acontece, essa crise dentro da economia, essa crise moral, essa ética, tudo parte da política, porque o homem necessita de ter uma ética e o homem precisa ter moral. No seu discurso, na sua postura, na sua ação, no seu jeito de atuação. Então, todas essas questões, elas podem estar sendo colocadas aqui, tá? Para que a gente possa discutir. Vamos dar sequência.
Próxima questão, segunda. Se a equipe concordar, ou se a equipe concorda que existe uma crise, elabore um código de normas que poderia ser seguido por todas as pessoas durante o período da crise. Quando nós falamos nesse aspecto de crise, e ele traz um arcabouço de informações referente à crise, né? E dentro dessa perspectiva da crise, a atividade vai te propor que você crie, junto com os seus amigos, no caso, como isolamento social, é importante que você tenha uma definição para isso, um código de normas. Que código é esse? É um código onde você vai estar trazendo essas informações, tá? Essas informações precisas, essas informações você vai detalhar nesse código, trazendo o seguinte: que normas seriam essas para diminuir esse processo da crise? Tá bom? Essa seria a pergunta, a resposta. A próxima, se a equipe discordar, tá, que existe uma crise, elabore um argumento para justificar essa ideia. Então, se existisse uma equipe nesse momento, nós iríamos estar trabalhando nessa perspectiva de ouvir a opinião de cada um. Como não existe essa opinião de cada um, por conta do problema da distância, nós iremos dar sequência à nossa aula, ok? Nós vamos agora para a página 415. Nós vamos começar a nossa aula e hoje nós iremos ampliar a nossa discussão baseado na perspectiva do nosso filósofo que nós estamos estudando, que é o Spinoza. Então aqui eu vou conseguir trazer para vocês um conceito, certo? Esse conceito importante na filosofia, que é um conceito do Spinoza, é o conatos, que é a essência do ser humano. Também o esforço de autopreservação que existe nele. Dentre todos os animais, apenas o homem possui consciência desse esforço. O que é isso, professor? Aqui está dizendo que o homem ele tem uma capacidade importantíssima, que é a consciência. Que consciência é essa? É a consciência em relação ao esforço. Tá? Somente o homem tem essa capacidade de autopreservação. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você, como seres humanos pensantes, precisamos ter isso inserido na nossa vida, que é a autopreservação, né? A autopreservação do meio em que nós estamos inseridos, a autopreservação do meio ambiente, a autopreservação da sua própria pessoa, que é uma capacidade que é limitada a nós e não aos animais, tá? E isso é justamente um conceito, tá? Esse conceito, ele é atrelado ao filósofo Spinoza. Então, nós estamos trazendo esse conceito, que é um conceito importantíssimo, que é o esforço de autopreservação. Quando eu e você temos essa consciência. Então, vamos lá. Nós estamos na nossa aula de filosofia e nós iremos conhecer um pouquinho sobre esses dois conceitos, tá? A divisão do conceito, que diz assim: desejo e apetite. No primeiro quadro e no segundo quadro, vai falar baseado em um único, tá? Em um único processo dividido em dois. Então, Spinoza traz essa definição para que a gente possa estar conseguindo compreender. Então, vamos lá. Desejo, apetite e a vontade. Então, o que acontece? Acontece que quando o conatos, tá? Bom, então vamos lá, trazendo aqui essa relação, tá? A palavra correta é conatos. Então, vamos lá, trazendo essa definição. Primeira coisa que se tem aí, ele divide o conatos, tá? Essa ideia da seguinte forma. Primeiro, desejo e apetite, está aqui, desse lado nós estamos trazendo desejo e apetite, e do outro ele vai trazer a vontade, no conatos. Então vamos lá. Quando o conatos se refere à mente e ao corpo ao mesmo tempo, o desejo assegura a consciência que o homem possui sobre si mesmo. O apetite se refere às necessidades primárias do ser humano, como dormir, comer, conviver e desejar. Então, Spinoza vai trazer essas definições. O segundo é a vontade, que tem origem na própria consciência e está relacionada apenas à mente. Segundo ele, Spinoza,
essa vontade não é livre, pois a mente é determinada a querer isto ou aquilo. Beleza? Então vamos entender melhor esse conceito, que diz o seguinte: o que de fato significa, né? Então vamos lá. O que de fato significa preservar a si mesmo? Então, eu faço um destaque, já que nós estamos trabalhando com essa teoria, né? Nós estamos trabalhando com aquilo que Spinoza começa a falar, tá? Então, vamos lá. Esse cônatos. Diz assim: podemos citar alguns possíveis significados para esse entendimento do Spinoza. Podemos entender como uma tentativa que o ser humano faz de permanecer existindo, ou seja, de viver, né? Não morrer. Ou podemos entender como um desejo de perfeição ou de expansão que o homem tem dentro de si. De qualquer forma, preste atenção, de qualquer forma, Spinoza insistiu a afirmar que uma vida baseada nas paixões não é algo positivo, mas uma vida inconstante. Spinoza defende que é necessário fixar-se na razão, olha só, na inteligência, nas capacidades racionais e não viver em função das paixões. Que confusão, professor! Então vamos lá entender sobre isso, né? Sobre o que Spinoza tenta trazer, né? Sobre o que Spinoza está tentando apresentar para nós através do seu conceito, tá? Que é um conceito importante dentro da perspectiva filosófica, propriamente aprimorado, desenvolvido por ele, por Spinoza. Então vamos lá falar sobre isso. Primeira coisa que eu falei para vocês aqui no texto é que ele faz essa divisão entre o desejo, apetite e a vontade. Então percebam, desejo de um lado e apetite e vontade do outro. Então são coisas totalmente diferentes. E aí Spinoza vai dizer que ele defende que é necessário que eu e você possamos estar fixados na razão e na inteligência, ao invés de estarmos fixados nessa questão da função das paixões, porque ela é passageira, né? Quando se fala em paixões, não se refere à questão do relacionamentos, mas está falando dessa capacidade de se apaixonarmos por coisas, e isso se torna de uma certa forma passageiro. Então, mais em cima no texto diz o seguinte: de qualquer forma, Spinoza insistiu em afirmar que uma vida baseada nas paixões, olha aqui, não é algo positivo, tá? Então ele está dizendo justamente sobre isso, que eu e você precisamos ter esse equilíbrio dentro do cônatos que ele traz como seu conceito. Então ele diz que o ser humano, diferente do animal, tá? Como ele já inicia falando sobre isso, é importante que nós não estejamos presos a essas paixões, porque nós temos paixões por coisas, tá? E essas paixões, elas se tornam passageiras. Então tenha atenção sobre isso. Vamos lá. Mais à frente ele vai dizer o seguinte, né? O filósofo vai dizer o seguinte. Ele diz aqui: para o filósofo, nós somos naturalmente seres passionais e por isso sofremos a ação de causas que estão exteriores a nós. Ser passional significa deixar de ser conduzido por forças maiores do que nós, que não dependem do nosso querer ou da nossa vontade. As paixões não são boas e nem más, elas simplesmente existem. Tá? Então vamos lá. Ele traz um contexto baseado numa definição sobre essas paixões. Então são 3 as paixões originais que ele defende. Quem é, professor? Spinoza. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que existe 3. Então vamos lá tentar compreender quais são essas 3, para que você possamos ter uma compreensão mais ampla sobre esse cônato e que eu e você possamos, a partir de hoje, ter um foco nessa perspectiva dessas paixões. Então vamos lá, diz assim, são 3 as paixões originais. Então ele coloca aqui como primeiro a alegria, depois tristeza
e o desejo. Lembra do desejo? Pois é, lá em cima que nós falamos, repetindo para vocês o que fala sobre o desejo, que diz que no desejo refere-se à mente e ao corpo ao mesmo tempo. O desejo assegura a consciência que o homem possui sobre si. O apetite refere-se à necessidade primária do ser humano, como dormir, comer, conviver e desejar. Então ele coloca essas três paixões que estão inclusas no ser humano. Então o ser humano, ele traz sobre isso essas paixões, tá? Vamos lá. Então nós vimos aí. Então agora nós vamos tentar falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro que está aqui, as paixões primitivas e seus desdobramentos. Por essa razão que ele traz lá no início do texto, dizendo que nós somos seres racionais, diferente dos animais, por essa capacidade que está dentro de cada ser humano. Então percebam essa divisão. Primeiro, ele traz a alegria. O que tem dentro da alegria? Dessas paixões? O amor, a devoção, a esperança, a segurança e o contentamento. Essas paixões primitivas, na concepção do Spinoza, ele vai dizer que é necessário que eu e você possamos ter cuidado, tá? Com elas. Porque eu e você, nós precisamos ser homens e mulheres, tá? Que estão baseados na razão, poderíamos se dizer dessa forma. Então, o segundo é a tristeza. Olha o que ele enfatiza aqui dentro da tristeza: o ódio, a inveja, o orgulho, o arrependimento e a modéstia. Então, todos eles estão inclusos dentro das paixões primitivas. Então, ele faz essa comparação. O terceiro, traz-se o desejo, conforme ele se combina com a alegria ou com a tristeza. Seria a gratidão, a glória, a benevolência, a cólera ou a crueldade. Então essas são as paixões que ele vai trazer para que você possamos compreender um pouco sobre esse processo que está dentro de nós. Então quando ele fala que é necessário que eu e você tenhamos cuidado com as paixões, que eu e você possamos ter cuidado sobre isso, ele está alegando justamente essa perspectiva, Ele está falando justamente sobre isso. Vamos lá, dando sequência. Bem, é importante também que eu e você possamos ter uma definição do que é o bem e o mal. Então, segundo o pensamento de Spinoza, mais uma vez, que é o filósofo que nós estamos estudando nesse momento, que vai nos trazer grandes conceitos. É importante ficarmos atentos sobre isso. Por quê, professor? Porque nós estamos trabalhando com a ética e a razão. Então, o que é ética e o que é razão? E aonde vai estar entrando esses sentimentos, tá? Então, eu e você vamos se firmar nessa ética e nessa razão. Olha o que ele diz. Segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Então, ele vai trazer isso. Como assim, professor? Como é que o filósofo vai dizer que nem todas as pessoas são livres? Que conceito de estar livre, ou o conceito de liberdade? Então, nós vamos entender sobre isso. Na verdade, a liberdade existe para todos. Talvez você diga, professor, agora confundiu foi tudo. Então vamos lá ler para que a gente possa compreender sobre isso. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não a usufruir. Ou seja, algumas pessoas que têm essa liberdade, mas elas também têm o livre-arbítrio de dizer que não querem usufruir dessa liberdade. O ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal. Ah, professor, agora estou conseguindo compreender. Eu estou agora, junto com o Senhor, compreendendo essa definição que Spinoza traz sobre o bem e o mal. Bacana, fantástico. Ele está dizendo que o ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe ver segundo o bem. E ele vai o quê? Evitar o mal. Tá? E aí eu posso dizer, o que é esse bem e o que é esse mal? Poderíamos dizer que seria aquilo que vai me trazer prazer, seria aquilo que vai me trazer paz, ou aquilo que vai me trazer guerra. Então são definições que você precisamos compreender sobre o bem e o mal. Olha aqui, o bem é algo útil ao ser humano. Opa, professor! Então é importante conseguir compreender o seguinte, deixa eu apagar aqui para que a gente possa entender melhor. Olha que interessante essa definição. Ele vai dizer
que o bem é algo útil ao ser humano. Então, seria aquilo que eu consigo ter paz, seria aquilo que vai me dar um retorno. Então, o bem é algo útil ao ser humano. Aquilo que não é útil para o ser humano não vai fazer parte do bem. E o mal? O mal totalmente inútil. Então, há aqui uma separação entre o bem e o mal. O bem, novamente, vamos lá, galera, o bem é o quê? O bem é algo útil ao ser humano. É aquilo que vai me fazer bem. Voltando para o início do texto, vai dizer, para que você possa entender o que ele dizia. Segundo o pensamento de Spinoza, nem todas as pessoas são livres. Olha, agora você vai conseguir entender. Na verdade, a liberdade existe para todos, mas alguns optam por não usar dessa liberdade. Por quê? O ser humano, verdadeiramente, ele é livre, tá? É aquele que escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal. Então, ele está trazendo essa definição. Quando eu escolho o bem, tá? Quando eu escolho algo que é útil à minha vida, aí a liberdade vai existir, tá? E eu vou conseguir usufruir verdadeiramente dessa ideia de ser livre. Continuando, ele vai dizer que o bem é algo útil ao ser humano e que o mal é totalmente inútil. Sabe aquilo que não vai trazer nenhum processo produtivo ou positivo na sua vida? É o que Spinoza vai trazer como definição para que você possamos entender. Então, o ser humano precisa perceber que a liberdade ela vai existir para todos e que alguns optam por ela, ou seja, alguns optam pelo bem e outros vão optar pelo mal, tá? Ele afirmava que o mal impede o ser humano de exercer sua natureza livre. Olha que interessante, tá? Eu sei que você está conseguindo compreender, isso é fantástico, falarmos sobre essas definições do Spinoza, tá? Ele afirma que o mal impede o ser humano de exercer sua natureza livre. Então nós temos uma natureza livre, só que nós nos tornamos presos por conta dessa definição da escolha do bem ou a escolha do mal, tá? Então, o que eu vou escolher? Se eu escolho o bem, eu vou exercer uma natureza livre. Se eu escolho o mal, eu não tenho essa liberdade, eu não sou livre, eu estou preso a algo. Então, vamos dando continuidade. Espero que vocês estejam compreendendo essas definições filosóficas. Existem virtudes que favorecem a liberdade do ser humano, assim como atitudes que o tornam escravos do desejo. O ser humano deve, então, buscar ser uma pessoa virtuosa, olha aqui, pois a virtude é aquilo que faz com que a natureza do ser humano seja conservada. A virtude possibilita que o homem seja autopreservado. O homem virtuoso é aquele que age com base nas regras da razão e não se deixa levar pela afeição. Ou seja, tenha razão, seja racional, pense, né? Faça uma autorreflexão diante de tantas situações que estão à sua frente e não se deixe ser levado pelas afeições, né? ou pelo momento, tá bom? Vamos lá. Diz assim: quanto mais alguém procura o que lhe é útil, isto é, conservar o seu ser, e tem poder para tal, mas é dotado de virtude. Ocorre o contrário, quando alguém desdenha o que lhe é útil, isto é, conserva seu ser, e nisto é impotente. O texto de Spinoza afirma que, à medida que as pessoas procuram fazer coisas úteis na vida e buscam executar boas ações, elas se tornam mais virtuosas. Olha que interessante que você vai ter uma relação com um texto bíblico que fala o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede ao de rubis. Olha que texto interessante, né? Então, assim como Spinoza traz uma definição sobre ser virtuoso ou ser uma pessoa virtuosa, você consegue trazer isso dentro da perspectiva desse texto. Então, novamente repetindo, o texto de Spinoza afirma que à medida que as pessoas procuram fazer coisas úteis, faça coisas úteis em sua vida,
né? E elas buscam exercer coisas boas e boas ações, elas se tornam mais virtuosas. Quando, no entanto, elas não se interessam pelas boas ações, quando desdenham das coisas úteis, olha aqui, a virtude, então, não pode ser uma característica dessa pessoa, tá bom? Então, é isso que a gente vai trazendo como definição, baseado naquilo em que ele traz como verdade, certo? Então, são conceitos importantes que a gente precisa ter em nossas vidas diariamente. Esses conceitos estão atrelados ao pensamento desse filósofo. Então, ele vai tratar sobre o que é virtude. Então, vamos lá. Virtude, qualidade do que se conforma com a considerada correta e desejável, ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social, conformidade com o bem e com a excelência moral ou de conduta e dignidade. Então é isso, virtude, dignidade, beleza? Bem, nós vamos ficando por aqui, né? A nossa aula de hoje foi uma aula que tratou sobre ética, sobre razão, na perspectiva de Spinoza, tá? Então, um filósofo fantástico de conhecer, de ver sobre os seus conceitos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, a nossa aula de filosofia. Valeu!